agora o Estação Bem Viver, a sua parada cultural semanal comigo, Gabriele Gentil. E comigo, Gabriel Machado. Bom, e antes da gente apresentar a nossa convidada, eu quero te convidar, você que está assistindo pelo YouTube do Portal A Crítica, a curtir esse episódio, que com certeza você vai gostar muito. Aproveita e se inscreve aí no canal também, compartilha com os amigos, né, Gabi? Sim, Importante comente, mas seja carinhoso com as palavras. Setembro Amarelo aí, galera. Bom, e agora sim, eu apresento a vocês a nossa convidada de hoje. Nós recebemos Letícia Frota, a primeira amazonense eleita Miss Brasil Mundo. E que honra, né, recebê-la no nosso podcast. Com toda certeza. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, gente. Gabriel e Gabriele, né? O nome que conecta. A dupla sertaneja. Que alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história com todos vocês que estão nos assistindo, compartilhar sobre essa trajetória que eu tanto me orgulho, uma trajetória que me moldou como mulher e que eu quero muito poder compartilhar mais e mais, acima de tudo, sobre o propósito dessa trajetória com todo mundo que está nos assistindo. Sim, exatamente. E falando dessa sua passagem por esse concurso, né? Você não só conquistou o 5º lugar, como você também ganhou outros prêmios, assim, bastante importantes, como o Miss Mundo Américas, né? E o Miss Beleza com Propósito. Queria que você falasse um pouco desses dois títulos e o que eles representam, né? Explicar para o nosso ouvinte ou para o nosso telespectador o que eles significam. Sim, para vocês que estão nos assistindo, eu sou a atual não, né? Miss Brasil Mundo, que já passou a coroa, já coroei meu sucessor, inclusive mês passado, uma grande honra para mim. E o Miss Mundo, ele tem algo, um lema muito forte, que é o Beleza com Propósito. Ele é a pedra preciosa da rainha, da coroa, de todo o concurso. E é através disso que tudo acontece, porque cada candidata tem o seu projeto social e o seu trabalho social. Então, esse é o nosso objetivo maior, quando nós somos eleitas Misses, é realmente carregar uma bandeira social e nos dedicar ao nosso trabalho. Então, como Miss Brasil Mundo, esse foi o meu objetivo, poder me dedicar às causas sociais. Então, eu atuei como embaixadora nacional na luta contra a hanseníase no Brasil, porque nós somos o 2º país com mais casos no mundo e muitas pessoas não sabem dessa informação. E também atuei no combate à fome. Não só na Amazônia, mas também na África do Sul e Zimbábue. Então eu tenho muito amor por esses 2 trabalhos que são feitos e eu pude apresentar eles no Miss Mundo, primeiramente através de um vídeo, como se fosse um documentário de todos os projetos realizados, de todas as ações. E lá a gente faz 2 tipos de entrevistas diferentes, em inglês também, onde a gente responde perguntas, respostas, e também em forma de debate, defendendo o nosso projeto social. Então, com muito orgulho, eu conquistei o 1º lugar na prova mais difícil, que é o Beleza com Propósito. E isso, para mim, é motivo de orgulho justamente porque o meu maior objetivo é me dedicar a me conectar com pessoas. Então, eu não estaria aqui se eu não estivesse me conectando verdadeiramente com pessoas. Eu falo muito que não é sobre o melhor vestido, sobre visitar os melhores lugares. Isso faz parte da vida de uma Miss? Faz. Mas você vai ser lembrada só por isso? Você não vai ser lembrada por isso, você vai ser lembrada pelo que você faz. Então, ser beleza com propósito para mim é isso. Então, eu me sinto extremamente realizada por ter conquistado esse prêmio lá. E o título de Miss Mundo Américas foi porque eu fui a rainha continental. O Miss Mundo ele é dividido e eles primeiro escolhem uma rainha por continente. E entre essas rainhas, eles elegem a Miss Mundo. Então, aqui no nosso continente, entre a América do Sul e a América do Norte, o Brasil, né, ganhou, foi eleito. Então, com muito orgulho, fiquei em 5º lugar e carregando o título de Miss Mundo Américas. E títulos esses, né, tanto Beleza com Propósito quanto Miss Mundo, que me possibilitam viajar com o Miss Mundo, cumprindo a agenda internacional e trabalhando em diferentes países, visitando diferentes culturas e vivendo mais dessa conexão global. E tudo isso com quantos anos? Atualmente 21 anos e fui eleita Miss Brasil Mundo com 19 anos de idade. Tá passando Vamos mal? encerrar agora esse programa. Muito obrigada ao público. Gente, é uma emoção. Então, quando eu fui Miss Brasil, eu tinha só 19 anos de idade. E eu comecei mesmo a minha trajetória aos 13. Então, eu nunca desisti. Tive as minhas primeiras experiências que não deram certo, mas a gente não pode nos definir pelaquilo que dá errado na nossa vida, porque tudo é aprendizado, experiência. Então, eu fui somando, né, vivências para poder alcançar meu objetivo. Então, aos 17 anos, Miss Manaus, aos 18, Miss Amazonas, aos 19, Miss Brasil Mundo e aos 20, Miss Mundo Américas. E aí, agora, eu
recentemente completei 21 anos. Então, por isso que eu digo, eu sou a mulher que eu sou hoje por conta do Mundo Miss, que me transformou completamente. E você sempre teve vontade de participar, de se integrar nesse mundo dos concursos, né, de Miss? Sempre foi um desejo seu? Ou você é uma daquelas pessoas, assim, que querendo ou não tem aquela, né, fala aqui no Aquela ouvido, coisa da família, da pressão da família? Sim. De vez em quando esses casos acontecem, mas eu posso dizer que, em especial no meu caso, foi completamente por conta do meu coração. Eu comecei a ver outras meninas através das redes sociais quando eu ganhei meu primeiro celular. Ai, eu, gente, quero isso! E eu mostrava pra minha mãe, mas a minha mãe sabia pra onde ia. Meu pai, no início, não era a favor também. Sempre puxava muito pra outras coisas, inclusive pros estudos. Mas a minha mãe, eu posso dizer que ela foi minha grande apoiadora no início. E eu comecei na carreira artística, estudando teatro e também no mundo da moda. E logo em seguida foi quando eu conheci o Mundo Miss e me apaixonei por aquilo. E fui tentando descobrir como que eu fazia para chegar lá. Porque como não foi algo inserido pela minha família, eu tive que descobrir o caminho sozinha. Sim. E puxando a minha mãe aqui do lado para ela estar comigo. Minha mãe sempre esteve comigo, minha família sempre foi a minha base. Mas realmente partiu de mim completamente. Porque eu via o Mundo Miss como uma plataforma de crescimento para mim e também para poder inspirar outras pessoas. Porque um dia uma Miss me inspirou, um dia eu fui inspirada por outra mulher que estava nesse lugar. Então isso me deu uma força, uma garra. Poxa, eu quero estar lá, eu quero fazer a mesma coisa e ainda melhor, né? Construindo o meu legado, impactando justamente meninas novas, jovens, né? Meninos, meninas que são jovens, mas que precisam entender a sua real capacidade. Porque antes de eu entrar no Mundo Miss, inclusive, é interessante dizer que eu era uma pessoa que eu não acreditava 100% no meu potencial. Eu tinha muitos problemas, mas justamente pelo que as pessoas falavam pra mim, inclusive família. Já passei por um período muito difícil familiarmente falando. E o Mundo Miss, ele me deu essa oportunidade de crescer e de me transformar primeiro, de acreditar no meu potencial e de encontrar as minhas habilidades. Porque somente quando eu encontrei as minhas habilidades, onde que eu poderia me destacar e o que eu poderia fazer de melhor para o outro, foi quando eu consegui mudar a minha história. E hoje em dia as pessoas muitas vezes não sabem isso, não conseguem se conectar consigo mesmas, com seu coração, com aquilo que elas têm de único e especial, às vezes tentam ser o que o outro é. E quando a gente tenta fazer isso, a gente não consegue se destacar na nossa vida. Então, enquanto eu estava presa nisso, eu estava numa bolha, assim, parada, querendo explodir e crescer. Mas quando eu comecei a tomar atitudes para mudar essa realidade, foi quando eu realmente encontrei a minha missão no Mundo Miss e me transformei. E é aquela coisa, né, Gabi? Eu acho que mesmo nos dias atuais, assim, mesmo nós já estamos em 2024, as pessoas ainda têm aquela mentalidade muito quadradona de que os concursos de Miss ou outros concursos de beleza, eles se limitam somente à questão, né, da beleza. Então, assim, quem não tem esse tipo de contribuição social, como teve, né, o seu último, essa última disputa que você participou, então eles têm ficam muito ligados nessa questão da beleza padrão, tudinho, tipo, é só uma mulher, né, só uma mulher bonita, é só um título que coroa uma mulher bonita. Sim, e infelizmente ainda existe, mas cada vez mais as mulheres misses estão desmistificando isso. Porque a sociedade está evoluindo, os concursos de beleza também. E faz tempo que a Miss não é só esse rosto bonito, que a Miss faz, sim, todo esse trabalho social. E principalmente falando de Miss Mundo, porque o Miss Mundo ele é o maior concurso em número de candidatas. No meu ano foram 112 mulheres e tem ano que chega a ser 130 mulheres de diferentes países. Então é a maior competição, é em torno de um mês de confinamento. No meu ano foram 3 semanas, mas geralmente é um mês certinho. E com várias provas, tem prova de talento, tem prova de esporte, tem a prova de entrevistas com jurados, prova de top model, prova do projeto social, prova é o que não falta. Vamos Debates. Sobre essas etapas, como foi pra você? Vamos. Isso então, tudo em 3 semanas? Tudo isso em 3 semanas. Já confinamento. Acontece tudo. E eu até falo pras misses que é como se fosse um reality show. Porque é uma prova de resistência, se a gente parar pra pensar. E foi dessa forma que eu me preparei. Porque quem aguentar até o final vai estar forte pra noite final e, consequentemente, para se destacar na noite final. Certo. E também você precisa somar pontos. Então,
Essas provas, elas somam os pontos. São 112 mulheres, né? No meu ano foram 112, então vamos pegar esses números. E eles precisam definir primeiro um top 40, e daí eles vão pro top 12 no meu ano, e do top 12, top 8, e aí top 4. E tudo isso é feito ali por base de notas, pontuações, provas. Então, para uma Miss, tem uma preparação muito grande. Óbvio, o primeiro passo é a comunicação, o idioma, o inglês, a oratória. E eu gosto de compartilhar que eu aprendi inglês em 1 ano e meio para poder me comunicar no Miss Mundo. Do zero? Ou Do tinha zero. Caraca. Eu tinha uma experiência, mas eu realmente comecei a aprender quando eu fiz intercâmbio no Canadá, que foi antes de ir para o Miss Brasil. Mas quando eu fui eleita foi quando eu comecei a estudar de verdade, porque eu não tive a oportunidade de estudar antes da minha vida. Não foi algo que, enfim, né, minha família tinha condições, eu pude receber essa oportunidade. Então, foi algo que eu também corri atrás, porque eu sabia que se eu quisesse passar minha mensagem para o mundo, eu precisava me comunicar da melhor forma, então eu precisava aprender inglês. Então, em 1 ano e meio, um milagre aconteceu, porque eu estudava 2 horas por dia, tinha professora de inglês Miss Brasil, tinha também uma escola de inglês aqui em Manaus, a Garrett, 2 horas de aula por dia, pelo menos, às vezes 3. E a gente sabe que não é fácil quando a gente tá num país que não fala inglês, porque eu tava falando só na aula e depois eu pro português. Foi um desafio muito grande, mas o meu objetivo também era grande. Então, me preparei muito nessa área. E tem a área emocional, a área psicológica, porque você precisa estar bem com tudo isso para você aguentar todas essas fases, essas etapas, as provas, não se comparando com as outras, com as colegas. Tem prova de esportes, então tem que preparar a resistência física, tanto para a prova de esporte em si, quanto para aguentar o confinamento, que é uma rotina muito intensa. Você dorme 1 da manhã, 2 da manhã, você acorda 4, 5. Caraca. Isso quando é mais ou menos nesse nível, pra se arrumar, você tem que passar a sua roupa, você tem que escolher seu acessório, você tem que arrumar a mala, desfazer a mala, fazer a sua maquiagem, fazer o seu cabelo, tá bonita, tá na prova, tá no ensaio, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso tudo é um pouco do backstage, dos bastidores que as pessoas muitas vezes se perguntam como é. Mas tem muito isso. Então, são essas provas eliminatórias, né, que contam ponto durante o confinamento e que exigem uma preparação muito grande, não somente no lado técnico, porque nós temos preparadores profissionais que nos treinam para essas provas, mas principalmente eu digo que a base é o seu lado emocional, mental e psicológico, porque você pode estar super treinada pelos profissionais, você pode ter as melhores estratégias, o melhor treinamento físico, mas se você não souber administrar o seu nervosismo, o seu medo, a sua própria pressão, sua própria comparação, você vai ficando para trás na competição, porque isso acontece. Tem meninas que chegam super fortes, favoritas, mas na competição elas vão dando uma caidinha, e você não pode deixar isso acontecer. E todo mundo tá sujeito, né? A ter um dia ruim. Isso é muito importante falar. Porque às vezes um dia ruim não vai definir o seu Sim, confinamento. Claro. E às vezes algumas meninas se deixam abalar por isso. Então teve um dia ruim, não foi bem na prova, menina, aplaude a outra que vai dar tudo certo. No dia seguinte você recupera essa energia e faz bonito. Isso é muito importante falar, porque é igual no nosso dia a dia, na nossa realidade. Às vezes a gente tem um dia de baixa energia, um dia que a gente não tá muito bem, um confinamento de 30 dias, isso também acontece. Então... E vocês ficam blindadas de todas as informações, tipo, do mundo externo, assim? Você tinha contato com seus pais? Vocês são liberados para isso? A gente consegue ter contato com eles, sim. A gente tem acesso às nossas redes sociais, mídias sociais, até para postar. Além de tudo, a gente também é a nossa própria social media. A gente também tem que postar tudo, né? Caraca, editar vídeo, postar, responsa. patrocinador, tudo isso. Então, a gente tem contato. Mas algo que eu fiz, eu poderia falar com a minha família normalmente, meu pai, minha mãe, meu namorado. Mas eu falei, família... amo muito vocês, mas durante um mês eu preciso esquecer um pouco vocês. Porque o tempo, você já deu pra sentir que o tempo é muito curto, gente, no confinamento. Então eu falava com eles em momentos muito especiais, e principalmente na noite da final. Na noite antes da final, eu lembro que eu liguei pra cada um, porque eles são a minha base, então eu precisava me reconectar com eles, fiz videochamada. Para eu poder sentir aquela energia das pessoas que me amavam, né? E eles estariam lá, mas acabou que no fim teve imprevisto, eles não conseguiram viajar até a Índia, onde foi o confinamento. Mas durante o confinamento, eu optava por ter o menos vínculo possível, nem dava tempo. Então, a gente tem um coordenador, a equipe do Miss Brasil, e eu falava com essas pessoas, meu coordenador, Miro Sampaio, Miro, fala pra minha família que eu tô bem, que tá aqui, inclusive. Então, é nessa energia, sabe? Claro que você pode ter contato com o mundo externo, mas tem tanta coisa no confinamento pra você fazer, pra você focar, que você precisa se dedicar, porque passa muito rápido. ali, né? Qual foi
momento mais difícil, o principal desafio nesse tempo? Ai, mas de prova ou no confinamento? Os dois. Sim. Agora a gente quer saber os dois. Né? Os dois, vamos lá. Eu tive 2 grandes desafios. Um, como eu disse pra vocês, o fato de eu ter aprendido inglês em pouco tempo, durante as provas, sempre vem esse lado da sua cabeça, do seu emocional, de querer dar aquela tombada em você mesmo. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu lembro que na noite final, eu pensei assim na grandeza, né, daquele palco, na grandeza do público. Meu Deus, será que eu vou conseguir responder a pergunta final? Eu tô nervosa agora. Na frente daquelas pessoas em inglês. Então, naquele momento, antes da final, eu tive um desafio comigo mesma. E eu falei, né, tanto com o meu coordenador estadual, o Miro, tanto com o meu coordenador nacional, meu diretor nacional também, sobre isso. E eles me fortaleceram muito. Letícia, você já fez tantos debates em inglês, já respondeu tudo em inglês, viveu o confinamento em inglês, as provas todas, você conseguiu. Por que agora você não vai conseguir? Não, você tem que conseguir. E aí eu comecei aquele trabalho emocional que eu falei pra vocês, né? De preparo. E aí eu lembro que antes da noite começar, do evento começar, eu fui pro banheiro, me tranquei e comecei a me preparar, a ativar a coisa positiva dentro de mim para que eu não desse ouvidos a esses sentimentos negativos falando que eu não iria conseguir. Porque, imagina, é o momento que o mundo estaria me ouvindo. Então, se eu travasse na frente do mundo, que tipo de mensagem? Eu não ia conseguir passar aquilo que eu tanto me preparei para passar. Então, naquela noite, naquele momento, esse foi um dos grandes desafios que eu tive. Mas, por isso que esse lado emocional é muito importante. Porque em momentos como esse, você pode cair se você deixar o medo tomar conta de você. E não significa que ele não vai vir. Vai vir. Igual na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente só tem que aprender a administrar isso para que isso não pare a gente, né? No meio do nosso caminho, no meio de viver as maiores oportunidades que a gente tem. Porque se eu subisse naquele palco e não entregasse a mensagem que eu queria entregar, tenho certeza que eu ficaria pior. Imagina, você viver essa oportunidade e não conseguir aproveitar ela. Então, eu sempre pensava muito nisso, né? Principalmente quando eu vivi esse desafio antes da noite final. E qual foi a sua pergunta, assim, a nível de curiosidade? A nível de curiosidade. Eles me perguntaram sobre a mulher, qual era o maior desafio que a mulher enfrentava no mercado de trabalho hoje em dia, em inglês, né? E aí eu falei um pouco sobre a questão da igualdade, porque muitas vezes a mulher não tem a mesma oportunidade de estudo, a mesma oportunidade de espaço dentro de uma empresa. Então, a igualdade em diferentes sentidos e âmbitos. E eles também perguntaram sobre, para as outras meninas, né, já para matar a curiosidade, dignidade no período menstrual, sobre educação, sobre o impacto das redes sociais, sobre o meio ambiente. Então, eles fazem um mix de perguntas e na hora você não sabe o que vai ser perguntado para você. Então, você tem que estar preparada para responder. Gente, já é difícil responder isso em português, né? Quem dirá? E é difícil mesmo. Então, tu tinha preferência por algum tema, assim? Se preparou mais para um? Então, a gente sempre tem, né? Eu tinha uma certa preferência também para responder sobre meio ambiente, sobre questões climáticas, porque como eu sou a mulher amazonense e o mundo todo precisa saber sobre a Amazônia e gosta de saber sobre a Amazônia. Então, eu queria muito, inclusive, aproveitar cada oportunidade que eu tivesse para responder tópicos sobre esses e para falar sobre a Amazônia e sobre as problemáticas que estamos enfrentando atualmente, porque tem a seca, as queimadas, que as pessoas a nível internacional muitas vezes não sabem. Então, nada mais justo do que no palco eu falar sobre. Né? Então, a minha preferência ia um pouquinho por esses quesitos, sim, por esse lado, né, esse tópico. Mas, por outra hora, eu tive a oportunidade de falar sobre esse tópico, porque dentro do Miss Mundo a gente teve uma prova muito importante, que é o Head to Head. E nessa prova, a gente estava onde acontece o G20, na Índia, no local mesmo, onde, enfim, pessoas, líderes mundiais sentam para discutir sobre, né, cada um dos tópicos. E eles deram pra gente os próximos temas que seriam discutidos no G20. E nos deram o direito de escolher. Cada menina escolheria o seu tema para gravar um vídeo. As 112 gravaram o vídeo para eles escolherem 20 meninas, né? G20. Caraca. Então, eles escolhiam 20 para estarem na mesa e falarem sobre os temas. No fim, eles escolheram 25, porque imagino que foi difícil. E aí, graças a Deus, eu fui uma das escolhidas. E eu escolhi falar sobre mudanças climáticas. Então, eu pude compartilhar, inclusive, não só sobre o tema, mas sobre as ações que eu fiz junto com o meu projeto social na Seca, que a gente distribuiu alimentos para comunidades indígenas e ribeirinhas que estavam isoladas, sem água potável, sem comida, passando por extrema necessidade. Então, eu pude falar dessas vivências. Foi uma oportunidade incrível. Imagina. Cara, achei...
Vamos falar sobre as viagens que você fez junto a Miss Mundo e também as rainhas continentais. Eu quero saber por quais lugares você passou, que tipo de atividade realiza, com os demais nos compromissos oficiais com a Corte do Miss Mundo 2022. Sim, como eu disse para vocês, nós somos rainhas continentais e a Miss Mundo. Então, nós temos a atual Miss Mundo, que ela é da República Tcheca, e tem as 6 rainhas continentais. E, recentemente, a gente fez grandes viagens muito importantes. A primeira foi para Maurícios, que foi uma viagem ali mais de prêmio para as finalistas, para as ganhadoras. Pós-concurso, chegamos a visitar também Dubai. E cada viagem, ela vem com um objetivo. Em Dubai, nós trabalhamos no lançamento do aplicativo do Miss Mundo. Legal. E depois veio a África do Sul, veio o Vietnã também. Estou esquecendo de alguma produção? Não estou esquecendo. E no Vietnã, a gente participou do Vietnã Beauty Fashion Fest, que é um desfile a nível nacional enorme. É como se fosse uma semana de moda aqui, né? O São Paulo Fashion Week. Então, era uma passarela enorme. E tem esse lado também dos eventos, tem o lado de trabalho. Como eu falei pra vocês, a gente trabalhou na campanha de lançamento do aplicativo do Miss Mundo. Mas sempre, sempre tem o lado do Beleza com Propósito, que é o lado da filantropia. Dessa questão da humanidade mesmo em diferentes países. Então, a gente fez visitas na África do Sul. Foi incrível, porque a gente visitou uma escola cheia de crianças. E assim, a gente entrou, a mesma um na frente e as 6 rainhas atrás. E as crianças... E a África, gente, acho que vocês já viram aquela energia. Eles cantam, eles pulam, eles dançam, eles pulam em cima da gente, abraçam. Você quer abraçar todas as 500 crianças que tem ali de uma vez. E quão incrível é viver isso, porque a gente tem ali essas diferentes vivências e aprendizados culturais enormes, né, como misses. E, acima de tudo, como embaixadoras do Beleza com Propósito. Então, a gente pode visitar escolas, a gente pode visitar hospitais, onde trabalham com crianças que têm diferentes problemas na área da saúde. E o Miss Mundo trabalha para conseguir cirurgias, conseguir tratamentos, conseguir doar, né, algo que vá mudar ali a vida daquela criança e ajudar de forma significativa. E como Rainhas Continentais, a gente tem esse trabalho de ser embaixadora do Miss Mundo e do Beleza com Propósito nos nossos continentes também, para continuar levando essa mensagem para quem não conhece. Então, a gente fez algumas viagens e tem outras planejadas, e cada uma tem algo diferente para nos ensinar. Isso é até uma coisa, a nível de curiosidade também. Quando termina o seu reinado, a sua missão continua, o seu trabalho continua, essas viagens, no caso, continua. Você segue dando continuidade. Então, eu finalizei o meu reinado como Miss Brasil no início desse mês, na verdade, no início de setembro. Coroei minha sucessora. E agora eu tô como Miss Mundo Américas. Então, todo o trabalho que eu tô fazendo como Miss Brasil, basicamente já se encerrou. Porque já tem a sucessora. E tudo que é relacionado ao Miss Brasil, agora a sucessora tá fazendo. E todas as viagens que eu estou fazendo é em relação ao título de Miss Mundo Américas. Que aí eu vou passar ano que vem. Esse título pra próxima Miss Mundo Américas. Então, até mês passado, eu ainda tava reinando como Miss Brasil. Inclusive, a gente fez uma ação no Rio Grande do Sul recentemente, junto com a Doterra. Então, eu era Miss Brasil reinante, estive lá e foi mais uma experiência incrível, porque me tocou muito. A gente visitou um local muito afetado. E aí, crianças, assim, sabe, sem nada. E é até importante reforçar isso, né? Porque muita gente acha, não, que ali já tá tudo bem, já passou, a gente não vê mais, né, no noticiário. Sim, e a situação ainda tá precária lá, sabe? Então, a Doterra é uma marca que trabalha com óleos essenciais e é parceira do Miss Brasil. Então, eles fazem um trabalho mensal de visitar essas comunidades e levar tudo, de tudo um pouco. Comida, água, roupas, rodo, vassoura, produtos de limpeza, higiene pessoal, porque aquelas pessoas não têm nada. E eu tive a oportunidade de conversar com uma delas, a mãe de uma criança, que, assim, eu quase levo a criança pra minha casa, ela me abraçou, eu comecei a brincar com ela. E sabe quando você sente que tudo que a criança quer é um abraço, é um carinho, é uma atenção? E aquilo me emocionou muito, muito mesmo. E a mãe falou, né, olha, nós estamos precisando de móveis, de uma geladeira, de um fogão, se você conseguir. E aí, naquela hora, você se sente, assim, tão mal, porque se eu pudesse, eu pegava e pega, sabe? Eu dou pra você. E quão grande é a necessidade daquelas pessoas. E como que a gente tem tudo no nosso dia a dia, e às vezes a gente reclama por ter tido um dia ruim.
quando a gente não sabe, na verdade, o que é um dia ruim. Exatamente. Que é que aquelas pessoas estão passando. Então, esse trabalho social, ele continua. Por exemplo, o Miss Brasil, o Miss Mundo aconteceu em março, mas quando eu voltei do Miss Mundo, eu continuei atuando em ações sociais como Miss Brasil. Não era porque eu já tinha apresentado meu projeto social lá, que eu já tinha ganhado a prova, que eu iria parar de trabalhar, porque faz parte de mim. Então, não é algo que eu faço só para o concurso, só porque eu sou Miss, só porque eu tenho que somar ponto, que eu tenho que ganhar a prova, que eu quero muito ganhar a prova, mas porque é a Letícia. Então, por isso que foi tão significativo para mim ganhar o prêmio. E agora, estarei, né, com Miss Mundo até ano que vem, quando vai acontecer o próximo Miss Mundo e vão eleger as próximas rainhas que vão ficar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo atualmente. Legal. E como que é para você passar a coroa, né? Deixar o fim do reinado, digamos assim? O fim do reinado, ele é tão importante quanto ser coroada. Eu estava falando muito isso esses dias para minha família e para os meus amigos, porque, gente, é o fim do melhor ciclo da sua vida. Porque eu digo que ser Miss Brasil, sim, foi transformador para minha vida. Foram os melhores anos em todos os quesitos. Eu pude viver muitas experiências. Então, eu também fui a Miss Brasil, o mundo que ficou reinando por mais tempo. Porque quando eu fui eleita, o Miss Mundo demorou para acontecer. Então, eu passei 2 anos como Miss Brasil Mundo. E geralmente é só 1 ano. E durante esses 2 anos eu vivi intensamente, sabe? Eu abri mão de trabalho, faculdade, para poder realmente me dedicar e viver, porque eu sabia que um dia ia acabar. E quando esse dia acabasse, quando esse período acabasse, eu queria lembrar de tudo. Eu queria olhar e falar, poxa, eu vivi intensamente. Então, hoje eu posso dizer para vocês que eu vivi intensamente. E me despedir dói um pouquinho. Doeu. Eu lembro que antes de eu entrar no palco pro meu último desfile, pro meu último discurso, eu me emocionei muito nos bastidores. Me emocionei, comecei a chorar. E aí eu fiz até essa técnica que eu falei pra vocês. Para. Respira. Não vai entrar chorando, eu não quero entrar chorando. E aí eu respira. Passou. Entrei e dei o meu último discurso. Não me emocionei a ponto de chorar muito, porque eu queria me conectar na minha mensagem que eu queria falar, não queria perder as palavras, então pude passar minha última mensagem como Miss Brasil Mundo, mas sem dúvida, gente, é emocionante você fechar um legado e também sempre passar aquela emoção para a próxima Miss Brasil Mundo, sabe? Olha, agora a responsabilidade é sua. Contigo, né? É contigo, vai. E deve ser um turbilhão, né, de emoção, assim, porque ao mesmo tempo tem a tristeza de você estar finalizando, Sim. né, uma coisa pela qual você lutou muito, né, que era um sonho seu, e também aquela sensação, tipo, de, nossa, eu consegui, valeu a pena, né? Muito. E eu pensei muito nisso, porque eu revivi o Miss Brasil Mundo que eu competi, quando eu vi as meninas nos bastidores. E eu, gente, você vive assim, era eu que tava aqui e eu consegui. E agora eu vou passar a coroa pra algumas delas. E é incrível também porque as meninas te admiram muito. As meninas me admiravam, falavam comigo, tem aquele carinho, igual eu tinha, o mesmo carinho e admiração que eu tinha pra Miss Brasil anterior, né, com a Miss Brasil que me coroou. Então, é muito incrível poder ser essa inspiração, sabe? É algo que me fortalece muito, que me faz ser uma pessoa melhor a cada dia. E ao mesmo tempo que tem toda essa emoção e a dor da despedida, também é preciso, né, fechar o ciclo para focar nos próximos projetos, nas coisas que estão me esperando daqui para frente, porque eu passei muitos anos da minha vida me dedicando aos concursos de beleza. E agora é time, né, de focar em outras coisas futuras. E esse futuras. é um dos pontos que a gente vai abordar mais lá pro final, mas antes da gente chegar lá, queria que você falasse um pouco da sua relação, não só com o concurso em si, com o Miss Mundo em si, mas como é que foi a convivência, se você chegou a criar mesmo amizade, né, laços que você pretende levar pra vida toda com o restante das participantes. E como é que era, né, porque mulher do mundo todo, né, se comunicar, como é que era ali pra... Ai, é uma emoção, gente. 112 mulheres juntas, joga 112 no hotel e vai. Mano, 112 é muita gente. É muita gente. É muita gente. Você vê diferentes personalidades mesmo, culturas, modos de viver. Mas, assim, no meu ano, eles sempre fazem uma divisão das meninas em grupos. São 4 grupos. São 4? 4. E, às vezes, eles fazem de diferentes formas, mas no meu ano foi por continente. Então, o que já facilita. Porque você tem mais convivência com as meninas que são do seu grupo. Porque, geralmente, eles colocam o grupo A, vou dar um exemplo, né? Grupo A vai passear em tal local, o grupo B vai ficar ensaiando, o grupo C vai pra entrevista. Então, você fica convivendo mais com aquelas meninas. Então, como era por continentes, era Américas e Caribe, na verdade, né? Eles juntaram.
Américas e Caribe, juntaram Ásia e Oceania, que estão ali, né, juntos já estão juntos. Mas aí eles fazem esses grupos e você tem convivência com aquelas meninas. Então, cada grupo tinha uma energia diferente. O Brasil não, né? As Américas era aquela coisa bem latina, Sim. o ônibus, aquela música, um Despacito, um negócio, uma diversão. Aí vinha a África, festa também. Aí vinha a Europa, tranquila, Uma coisa mais calma. uma coisa chique, fina. Ou então uma música assim mais diferente, um pop chique, sabe? Tocando no ônibus delas. Que aí a gente ficava nessa divisão. E aí a minha colega de quarto foi a Porto Rico. E, gente, aquela menina é um anjo. E a gente tem quase a mesma idade, personalidade e tudo. Personalidade, assim, nos detalhes. Então, a gente, de cara, já se deu. E é muito importante você ter uma boa relação com a sua colega de quarto. Porque a gente sabe que não são todas meninas. Isso eu digo pra vocês. Tem meninas que têm personalidades difíceis. Meninas que são fechadas. Meninas que não conversam muito. Meninas que se tensionam. E pelo fato delas se tensionarem, elas também tensionam um pouco quem tá ao redor. Então, dividir quarto, assim, com algumas personalidades se torna um pouco mais desafiador. Mas Deus abençoou tanto que eu tava, assim, com outra eu dentro do quarto. Que legal. E aí ela também, né, tem 21 anos. A nossa fé e espiritualidade também super se conectou. A gente orava junto antes das provas. A gente realmente se ajudava, acordava cedo juntas. Já chegou, teve dias que eu não acordei, ela me acordou. Teve dias que ela não acordou, ela me acordou. E não é todo quarto que tem isso. Tem menina que quer que você Tá dormindo, ó. pega. Beijo, amor. Tchau, querida. Te vejo no final do concurso. Fique aí mesmo. Então, assim, passava a roupa uma da outra. Mas sempre se ajudando mesmo e não se prejudicando. Porque a gente também tem que ter cuidado, né? Não dá pra ajudar muito a outra e se prejudicar. Porque é um confinamento, é um concurso. Vou ajudar minha amiga e vou me atrasar. Cuidado também, né? Porque você não pode se queimar. Mas a gente estava sempre conectada. E aí, a gente era colega de quarto. Tinha a Dominica República e a Costa Rica, que também eram colegas de quarto. E amiguíssimas. Aí juntou essas 4. Pronto. As 4. Minhas melhores amigas dentro do confinamento. Eram elas e a gente fez uma amizade. A gente tem um grupo no WhatsApp e no Instagram. A gente se fala sempre. Legal. A gente planeja uma viagem no futuro juntas. Então, assim, é bem legal essa conexão. Porque você consegue fazer amizades verdadeiras e em diferentes partes do mundo. E contrariando o que muita gente pensa, né? Ah, jogar 112 mulheres, elas vão se odiar, puxar cabelo, vão puxar o tapete de novo, né? E principalmente falando do Miss Mundo, foi bem tranquila essa experiência. Porque o que eu vi de meninas que eram um pouco mais difíceis, a menina era difícil, mas ela era difícil pro lado dela. Ela ficava pra baixo, mais retraída no lado dela, mas ela não mexia com ninguém, sabe? Não tentava atrapalhar o lado da outra. Então isso foi bem legal. Porque Ainda mais sobre a energia dela. É mais sobre a energia dela, sobre a pressão que ela mesma tá enfrentando. Porque a gente também sabe que são diferentes histórias, diferentes vivências. Diferentes culturas, a gente tem que né? respeitar, né, Sim. tudo isso. Mas eu, Letícia, não tive... eu não vou nem dizer a oportunidade, mas eu não tive a experiência de viver algo desagradável, né? Que as pessoas às vezes acham que acontece. E que talvez aconteça em alguns concursos. De rivalidade ou experiências negativas. Mas você sempre vai ter que estar preparada para respeitar outras culturas e opiniões, porque isso sempre vai existir. E também para discutir sobre as diferentes questões políticas do mundo, porque os concursos de Miss é muito sobre isso também, né? Sobre falar sobre esses diferentes temas e saber respeitar as diferentes opiniões conforme as vivências das pessoas. Legal. E agora, Letícia, a gente falou lá da questão dos seus próximos projetos, né? Queria que você falasse o que vem de novo pra você, assim, agora que você vai finalizar o seu reinado. Sim. Estou fechando, né, esse ciclo do Miss Brasil Mundo, mas sempre falo que eu continuo vivendo intensamente Beleza com Propósito e também sigo em contrato com o Miss Mundo Américas. Então, nos próximos passos, nós temos uma Letícia que vai continuar se dedicando aos nossos projetos sociais, mas nós temos a Letícia que vai se dedicar literalmente ao novo. Então, estou fazendo faculdade de jornalismo. Mentira! Também, Que legal. os meus colegas, irmãos. Eu amei! Porque eu sou apaixonada por comunicação, então também vou me dedicar à área de palestras para compartilhar sobre essa história, sobre esse propósito, principalmente falando para a nova geração, como eu disse para vocês, isso me move muito, porque eu me transformei porque um dia eu parei para ouvir alguém e aprender com alguém. Então eu quero muito ser essa pessoa que vai ajudar outros jovens, sabe, a mudarem as suas vidas também. Não importa a idade que eles tenham.
Também me dedico à psicologia. Quero muito, 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 né, voltar no ano que vem. Você porque... já fazia, cursava, lembro? Sim, só que aí agora no concurso não teve como continuar e estou me organizando para poder voltar também, porque eu sou apaixonada pelo comportamento humano, sobre a nossa mente, né? Tudo isso faz parte realmente da pessoa que a gente é e é uma forma, como eu disse para você, de me conectar e de ajudar outras pessoas, porque a base é a psicologia, é a questão da ciência, é a questão da nossa mente, como tudo funciona, a gente aprende na psicologia. Então, é um dos meus próximos passos também. E nada mais justo do que também escrever um livro sobre toda essa trajetória que eu vivi no Beleza com Propósito. Então, estou escrevendo um livro que pretendo lançar em breve. Eu não vou nem falar de datas, mas, né, para o pessoal já ficar ligadinho, que é um dos próximos passos, sem dúvidas, e focar nessa área profissional, nessa área de estudos de faculdade, porque faz parte da gente também, né? Sim. E você vai receber uma homenagem? Sim. Em Paris. Em Paris? É Sim, isso? tem Conte um pouco sobre isso pra gente também. uma homenagem muito especial que está prevista para acontecer no ano que vem. É uma homenagem internacional, justamente sobre os projetos sociais já realizados. Então, sobre o Beleza com Propósito. E essa homenagem honra um pouquinho, né, de todo esse trabalho que foi feito. Então, é um dos próximos passos e objetivos rumo a um novo país para receber essa homenagem internacional. Fico muito feliz em poder compartilhar isso com o público, porque a Letícia de uns anos atrás, né, jamais esperaria por isso. Então, vai ser mais uma grande oportunidade que eu vou poder viver. E vai ser um livro grande, então, né? Vou Imagina, ganhar um monte de meu coisa amor. assim. Com 21 anos. Inclusive, Letícia, você recebeu ontem a medalha Rui Araújo, né? Que é de mais alta honraria do Poder Legislativo do Amazonas. Como foi esse momento para você e o que você compartilhou lá durante a cerimônia? Gente, eu digo inclusive que esse dia ele foi como um divisor de águas, porque eu passei minha coroa de Miss Brasil no início do mês e ontem tive a oportunidade de receber essa medalha justamente quando eu finalizei esse ciclo, né? Essa grande parte desse trabalho. Então, essa homenagem de receber a medalha Rui Araújo, ela novamente fala sobre a Letícia e me dá mais forças ainda para não parar por aqui. Eu falei isso ontem, né? Então eu pude compartilhar, assim como eu tô compartilhando aqui um pouco da minha história. Tinha pessoas importantes, parceiros, familiares, amigos, também os deputados que entraram nessa jornada apoiando. E para falar, né, da importância da gente levar a nossa Amazônia para o mundo, porque isso é minha paixão. É não só ser uma mulher amazonense, mas carregar a Amazônia comigo em cada um dos lugares que eu visitar. Então, poder receber essa homenagem me fez voltar no tempo, porque enquanto eu estava lá, eu pensava em tudo que eu vivi para poder conquistar isso, em todos os dias difíceis que também fizeram parte do processo, das vezes que eu tinha um projeto, um plano, mas eu não sabia como, porque muitas vezes faltava apoio e recursos, mas eu sabia que daria certo e criava metas, estratégias, traçava um passo a passo e conseguia. Então, isso tudo também porque Deus esteve comigo me guiando e quão incrível foi viver tudo isso. Então, foi muito significativo receber essa medalha, essa homenagem, logo após finalizar o título do Miss Brasil. E como um divisor de águas, porque daqui pra frente eu sigo ainda mais forte para continuar, para não parar, mas sim para fazer algo novo a cada dia mais, sabe? E cá entre nós, né? Uma homenagem assim dentro do seu estado tem um, né? Tem um peso, tem uma relevância, um significado enorme, porque nada mais incrível do que também ter, né, esse momento dentro do seu estado, da sua terra, porque posso viajar para outros lugares, as pessoas amam o concurso de beleza lá, amam as misses, o Vietnã foi um dos melhores países que eu visitei nesse quesito, as pessoas têm um carinho tão incrível por você, mas assim, voltar para minha terra, para a Amazônia, de onde eu nasci, de onde eu vim, e poder receber também isso, porque é essa terra que eu carrego no meu peito, é essa terra que eu represento, que eu levo o nome, então é muito gratificante. E, Letícia, você se imagina, assim, participando de algum outro concurso? Você é um dos seus planos participar de algum outro concurso de beleza, alguma outra disputa, não sei, vamos supor, um Big Brother Brasil, alguma coisa assim? Algum reality show, né? Isso. Então, sobre os concursos de beleza, é algo que me perguntam muito. Letícia Frota estará de volta? E a resposta, né, hoje em dia é que eu sou completamente apaixonada pelos concursos de beleza. Então, acompanho todos. E
o momento agora é realmente de me dedicar aos próximos passos, como eu falei para vocês, à carreira, aos estudos, a esses próximos objetivos que precisam ser realizados. Mas o futuro, a gente pode, né? A gente não sabe o que vai ser. Então, é uma alternativa, são oportunidades que podem ser avaliadas mais para frente. E também tem aí essa área de reality, né? Que também tem no quesito nacional, na TV brasileira. E eu sou uma pessoa aberta a oportunidades, para ser sincera. Eu né? também. Então, aberta a viver. apoio. E menina, eu brinco que depois do concurso de beleza, você tá preparada pra tudo. Pra tudo. A mulher que vai pro curso de beleza, ela tá preparada. Eu até falo pras meninas, para pra pensar, quando você finalizar esse ciclo, você vai saber de tudo um pouco, você já vai saber se virar sozinha, você já vai ter aprendido sobre oratória, sobre psicologia, sobre emocional, você vai estar pronta, filha, se joga. Ainda mais no concurso, né? Numa disputa como o Miss Mundo, que são mulheres do mundo inteiro. Sim. É um período muito intenso, muito rápido. Então você, tipo, vive um ano em, sei lá, 3 semanas. Exatamente. E é muito legal falar disso. Vocês acreditam? Quando eu voltei do Miss Mundo, eu fiquei sonhando por 2 semanas, como se eu tivesse um confinamento. Eu acredito. Eu acredito. Eu acordava e eu falava, por que eu tô tendo esses sonhos? Então parecia que eu tava lá, sabe, no confinamento ainda. Eu sonhava com as meninas, sonhava com as provas, com as atividades. E eu, gente, acorda. Mas é porque foi tanto tempo de dedicação que aí quando esse ciclo se finaliza, quando você volta do certame internacional, você volta e fica, tá, não tenho mais as aulas de preparação, acabou, porque antes da competição é uma rotina muito intensa. São 2, 3 aulas por dia, com diferentes profissionais. A sua vida gira em torno da preparação do concurso. E quando você volta, você fica assim, e agora? Próximo passo. Então, você tem que se preparar para os próximos objetivos e fecha esse ciclo. Então, você tem essas coisinhas, né? Como eu falei para vocês, sonhar por 2 semanas com o concurso. Letícia, você falou um pouco no começo, resumidamente, sobre seus projetos, né? E quando você se tornou Miss Brasil Mundo, você se tornou também embaixadora da luta contra a hanseníase no Brasil. Mas você fala um pouquinho mais sobre esse projeto, mas também sobre os projetos que você realiza como Miss Mundo Américas? Com certeza. Falar sobre o trabalho de ser embaixadora da hanseníase é algo muito especial para mim, porque foi nesse trabalho, junto ao MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Afetadas pela Hanseníase, que eu pude viver as melhores experiências dessa trajetória, porque o MOHAN trabalha incansavelmente para poder atingir, né, recuperar direitos, alcançar novos direitos e políticas, soluções públicas para essas pessoas que são afetadas e muitas vezes não recebem o apoio devido, o tratamento devido dos profissionais. Tem muitas questões hospitalares envolvidas e que é uma questão histórica também, do preconceito envolvido. Então, até hoje, a hanseníase, por muitas vezes, é conhecida pelo antigo nome, que é lepra, e que tem todo o preconceito que gira em torno disso, das pessoas não saberem que tem tratamento, não saberem que tem cura, associarem essas pessoas a algo ruim. Então, é muito importante falar que essas pessoas que têm hanseníase, elas foram excluídas da sociedade, retiradas. O meu TCC foi sobre isso, inclusive. Sério? Uau. Sobre eles serem segregados. Segregação. Porque se hoje ainda existe lá atrás, meu filho, Sim. era caos, era horrível. Tinha um local, né, que eles levavam as pessoas... Fiquem Fica aí, isolado e isolada. pronto. Essa era a solução, né? E essas pessoas ficavam isoladas e também abandonadas. Então, para eles, naquela época, essa era a solução, que eram as colônias onde essas pessoas viviam. E até hoje nós temos as pessoas que vivem em colônias, mas não por estarem isoladas, mas porque são a casa delas. Inclusive, isso foi o que eu aprendi com o Arthur, que é o ex-diretor nacional do MOHAN, que ele falava, a gente também não pode acabar com as colônias, óbvio que a gente tem que parar com o isolamento, mas essas pessoas que foram atingidas lá atrás, elas moram na colônia, são a casa delas, você não pode tirar a casa delas. Elas construíram uma vida ali, Elas construíram uma vida naquele espaço, eles são uma família, mas a gente tem que tirar o preconceito, o estigma, o isolamento, tudo isso que ainda existe hoje em dia. Então, a gente trabalhou não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Aqui no Brasil, eu pude visitar alguns estados, pude doar o eletroneuromiógrafo,
em Rondônia, um aparelho que ajuda no diagnóstico precoce da hanseníase. Que legal. Então, é um aparelho que a gente fez toda uma arrecadação junto com Misters e Misters. O Miss Mundo também fez uma doação para poder conseguir comprar um aparelho, que é um aparelho num valor significativo. Então, ajuda a descobrir a hanseníase logo no início. E outras doenças também dermatológicas, de pele. E assim previne, né, para que as pessoas possam ter acesso ao tratamento logo no início e não sofrer com consequências, perdendo membros, perdendo ali a questão, né, dos órgãos. Então, além disso, também teve a questão internacional, o alcance internacional, porque em parceria com a Sasakawa Foundation, que é a organização que comanda todos no mundo inteiro. Porque eles pegam essas pessoas, assim como o Wuhan. Em Paris tem um movimento de pessoas que defende a hanseníase. Tem na África, tem pelo mundo inteiro. Então, todo mundo se reúne. E na Índia aconteceu o Fórum Global da Hanseníase, que foi a minha primeira experiência internacional, onde eu pude discursar sobre a hanseníase e também aprender muito com essas pessoas que trabalham pelo mundo inteiro na causa. E tive também no Vaticano, no apelo global, fazendo abertura. É o momento que eles fazem esse apelo global da hanseníase e novamente buscam soluções públicas, né, de públicas sociais para melhorar a situação em diferentes países. Cada país traz a problemática, traz qual é o maior desafio enfrentado e um ajuda o outro, um colabora com o outro. Isso é muito interessante. E também eu pude ter uma audiência com o Papa nessa experiência. E foi algo que marcou muito. E eu tava lá não representando a Letícia Frota Miss Brasil, mas todas as pessoas que foram afetadas pela hanseníase. Eu tava lá como embaixadora da hanseníase, não como uma Miss Brasil. Então foi muito significativo para mim viver essa experiência com essas pessoas. É muito simbólico todo o trabalho que foi feito como embaixadora da hanseníase. E é importante você falar isso, porque antigamente a galera justificava o preconceito com a falta de informação, né? Mas agora não tem mais Agora a justificação. gente tá na era da comunicação. Não tem mais como... Dá um Google e você acha Exatamente. todas as informações necessárias. Mas ainda assim ainda falta. Inclusive, uma das ações foi no Ceará, em um parque. A gente saiu para distribuir panfletos e falar sobre... E nesse dia a gente encontrou uma pessoa que tinha hanseníase e não se tratava, porque não tinha UBS que atendia, e outra que tinha sintomas bem ali parecidos né? E não era diagnosticada, mas assim, a gente sabia que estava bem à beira da hanseníase. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse tratamento, esse atendimento na questão do diagnóstico, que é a base de tudo. Por isso que às vezes elas descobrem tarde demais. E aí, sim, são afetadas, né, com a questão de perda de alguns membros, mas só quando você não descobre antes. E a gente tem a oportunidade de poder descobrir antes e prevenir. A questão é a informação. Porque, por incrível que pareça, assim, a ideia que passa é que as pessoas acham que não existe mais, assim, que meio que já... Né, que já acabou. Exatamente. E, tipo, não é o caso. Normalizam até demais, né? Mas, infelizmente, ainda é uma realidade. As pessoas acabam esquecendo. Então, é bem legal porque o Wuhan trabalha nisso. Não esqueçam da hanseníase. Inclusive, esse é um dos lemas. Luta contra a hanseníase, não se esqueçam da hanseníase. Porque o mundo esquece, né? Do que foi passado historicamente falando, mas a gente não pode colocar num baú, a gente tem que continuar, porque um dia a gente pode sim chegar no nível grande, talvez, de trabalhar na erradicação da doença. Legal. Você também tem um projeto que levou água potável para as comunidades ribeirinhas, né? Fala um pouco sobre ele também. O Amigos do Reino, ele é um projeto que foi criado em parceria com um grupo de amigos nossos da igreja, próximos, e a gente se reuniu, né? E um belo dia o projeto nasceu quando a gente foi jantar juntos. E a gente parou para pensar, gente, quantas pessoas podem ser impactadas com o valor desse jantar? Quantas cestas básicas? Quantas famílias? E se a gente se unisse? Então, a gente começou a criar esse projeto, essa corrente de união. O projeto vai completar 3 anos e, graças a Deus, nesse período cresceu muito e, principalmente, no período da seca, foi o momento mais significativo para a gente fazer algo diferente. Então, na seca, a gente teve ali 62 municípios, né, isolados, muitas comunidades indígenas ribeirinhas, e a gente fez uma grande campanha que conseguiu arrecadar e doar mais de 12 mil litros de água e mais de 17 toneladas de alimentos para essas pessoas. Nossa. Então, foi assim algo muito grande. E também o projeto ele tem um trabalho de fazer um compromisso mensal
com instituições, são 14 instituições beneficiadas, entre casas de idosos, orfanatos e casas que também abrigam indígenas e ribeirinhos. E famílias, né, que moram em suas casas, mas vivem em extrema necessidade. Então, a gente faz uma triagem de famílias que precisam de ajuda para distribuir tanto para as 14 instituições, tanto para mais ou menos 1.500 pessoas que são beneficiadas com as cestas básicas mensalmente. Então, Amigos do Reino é algo que nasceu em pouco tempo, vem crescendo e beneficiando essas instituições e atuando, né, na frente, na SEC. Esse ano nós também vamos estar na linha de frente atuando, porque, como eu falo para vocês, sempre precisa existir um propósito à frente. Então, por ter esse propósito da humanidade, o Amigos do Reino nasceu e hoje a gente tem várias pessoas que são doadores, né, empresas que apoiam, e esse trabalho só é possível também porque a gente conseguiu essas pessoas que apoiam o projeto. E é um projeto que também me orgulha muito e que a gente vai continuar atuando aqui, especialmente na Amazônia. E também algo que foi feito, falando do combate à fome, que é importante falar, que foi uma união entre o Amigos do Reino e o Amar Sem Fronteiras na África, porque eu pude viajar para Zimbábue e África do Sul. E foi também uma das melhores experiências e mais fortes da minha vida, visitar esses dois países para doar alimentos, e também a gente está ajudando na construção de uma creche. Eu também espero logo poder voltar lá. A gente tem 2 pastores que eles são, né, os cuidadores ali da base, que ajudam muitas famílias que vivem nessa necessidade absurda. E crianças que vão na creche, porque na creche é o único momento que elas são alimentadas. É uma refeição por dia, e só porque elas estão na creche, porque em casa elas não têm o que comer. Então, a gente tem que abastecer a creche, que, né, são as escolas, para que elas possam, talvez, ter mais de uma refeição por dia. Esse é o objetivo. Então, é construir um lar, uma creche que é mais que uma escola, que é mais que um ensino. É um lar que alimenta, que nutre, onde elas podem brincar. A gente quer construir um parquinho. Então, tem todo esse trabalho feito por trás também na área do combate à fome. Não só aqui no Brasil, mas lá fora, na África. E, Letícia, então vamos aproveitar, né, que a gente está aqui. Você quer, quem quiser ajudar de alguma forma um desses projetos, onde é que eles buscam, como é que eles podem se tornar voluntários? Você pode olhar para a câmera e deixar, não sei se os projetos têm Instagram ou se... Sim. O projeto Amigos do Reino, Instagram, é projeto.amigos do Reino. Então, você pode estar entrando em contato tanto comigo no meu Instagram, Letícia Frota, ou no Instagram do Projeto Amigos do Reino. Nós temos lá no Instagram do projeto o contato, e vocês podem, né, nos mostrar essa disponibilidade, porque vocês podem trabalhar tanto como voluntários, porque a gente precisa ali para montar cesta, para poder fazer a doação, mas como também doando, né, financeiramente, ajudando, contribuindo, sendo um doador mensal. Você pode se disponibilizar a doar uma cesta mensalmente, que já vai fazer uma grande diferença. Você já vai estar ajudando uma família. Ou então, se você puder doar somente um valor menor, todo o valor, gente, somado a outros, ele se torna enorme. Então, se você puder ajudar de alguma mínima forma, já é suficiente. E na questão da Hanseníase, nós temos o Instagram, que é o Mohan Nacional. Então, lá vocês podem acompanhar todo o trabalho que é feito a nível nacional e internacional, que o Mohan faz e realiza. E nas minhas redes sociais eu também estou sempre compartilhando um pouquinho sobre os 2 projetos. Legal. Letícia, você é uma mulher de muita fé, né? Eu percebi Muito. ao longo da entrevista de onde vem essa fé toda, tem a ver com a sua família também, desde sempre. Sim, muito do que eu vivi, do que eu vivo hoje em dia, foi exatamente pela fé. Foi por algo que Deus me entregou e que eu agarrei de todo o coração para realmente viver essas promessas, porque a gente até fala, existe a oração e existe a ação. Então, quando eu entrei nos concursos de beleza, eu perguntei para Deus se era isso que Ele queria para mim, se era esse local que era para eu estar, que eu ia viver a minha missão. E Deus me confirmou isso de diferentes maneiras e falou muito sobre Miss Brasil também, em diferentes formas. Então, isso me fortaleceu muito, porque a partir disso eu tinha uma força diferente, mas que vinha de Deus, não vinha de mim. Então, para viver os diferentes desafios que eu vivi na minha preparação, o meu lado espiritual me ajudou muito, a minha fé me fortaleceu muito. Também nessa questão do emocional, sabe quando Deus vem, te acalma, te acalenta, te dá capacidade, te dá conforto? Isso aconteceu em diversas vezes, porque eu tive a oportunidade de viajar internacionalmente e ter discursos para falar.
na Índia, quando eu viajei pra Índia, eu era recém-eleita Miss Brasil, tinha mais ou menos 2, 3 meses, eu tava começando a aprender inglês, e eu tinha que estar num fórum falando com várias pessoas em inglês e dando discurso. E eu lembro que no fim da viagem eu me emocionei muito, porque eu falei, meu Deus, eu consegui. E todo dia, quando eu acordava, eu orava, pedindo para que Deus me capacitasse, agradecendo a oportunidade. Então, estar em todos os lugares que eu estive foi muito porque eu sei que Deus me colocou lá, Ele abriu, sabe? Oportunidades incríveis que eu tive. Pessoas que seguraram a minha mão, que estiveram comigo, que me ajudaram. E viver essas promessas. E no Miss Mundo também, Deus falou muito sobre o Miss Mundo, sobre o que ia acontecer no Miss Mundo, no palco do Miss Mundo, e eu ganhei o Beleza com Propósito. Para pensar, beleza com propósito. O que eu pedi para Deus? Que eu queria viver o propósito, a minha missão, o meu legado. Eu queria me conectar com pessoas. Sobre o que é o beleza com propósito? Sobre tudo isso. Então, mais que a coroa, é a pedra preciosa. E eu sou extremamente feliz por carregar essa pedra preciosa junto comigo. É tudo. Que legal, né? Bom, acho que falamos sobre muito, mas nosso tempo já está esgotando. Sim. Então... Você tem mais alguma pergunta? Eu queria só agradecer mesmo a sua presença. A gente só acha muito legal. Acho que já é a segunda convidada, né, que a gente recebe terceira convidada, ou segunda desse universo. E é sempre bom a gente conhecer esse outro lado, né, desses concursos de beleza e das pessoas que representam, né, o Amazonas, que representam comunidades, que representam municípios. Então é muito importante a gente conhecer um pouco sobre esse lado para ver se a gente, né, desmistifica essa ideia da caixinha dos concursos de beleza, ainda mais no seu caso, né? Você mostrou com certeza um outro universo, desse mundo, né? Um grande propósito. Então, por isso, eu queria muito lhe agradecer a sua presença e desejar todo o sucesso do mundo nessa sua caminhada. Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Muito Letícia, obrigada. Também quero agradecer por você ter aceitado o convite e dizer que você pode vir mais vezes. Vem aqui no lançamento do seu livro, que com certeza... Depois da homenagem em Paris, depois de outro... A gente vai falar sobre tudo. Legal demais. Então, muito obrigada. E você que está nos assistindo e nos ouvindo nas principais plataformas de áudio, muito obrigada pela companhia também. Estaremos aqui na próxima semana. Tchau, tchau.